Federação Brasileira de Criadores da Galinha Balão Tradicional. Olá, tudo bom? Eu me chamo David Falk, sou médico veterinário, RT, responsável técnico da Federação Brasileira de Criadores da Galinha Balão Tradicional. Hoje nós vamos falar sobre competições de plumagens. A primeira coisa que nós temos que saber é que, a princípio, somente 2 tipos de plumagens vão participar dessas competições, que são elas a Mil Flores e a Motley de Preto. Vão ter a presença da Motley de Preto e a Mil Flores. É lógico que com o passar do tempo nós vamos também introduzir as outras plumagens. A nossa ideia é ter o máximo possível de plumagens nas competições. Por que que nós estamos preocupados com a Motley de Preto e com a Mil Flores? Porque elas servem de base para outras plumagens. E ao entender que se colocássemos um número grande de plumagens, nós iríamos tirar o foco justamente dessas 2 plumagens. E não é essa a nossa intenção. Nós temos que primeiro consolidar elas, e depois pensarmos em colocar outras. Você que tem outras plumagens, você já pode se adiantar. Comecem a fazer baias apenas dessas plumagens limpas. Isso, com o passar do tempo, vai fazer com que elas fiquem mais limpas e vocês vão estar na frente quando elas forem aderidas a essas competições. Vou dar exemplo do branco. Se você tem animais brancos, faça uma baia apenas com esses animais brancos, pois os filhos deles vão ficando mais puros. Quanto mais brancos, quanto menos pintas neles, melhor. Então, esse trabalho já pode ser iniciado. Você vai estar 1000 anos-luz de muitos que não começaram ainda esse trabalho. Isso serve para todas as plumagens. Sempre escolham animais da mesma plumagem para fazer os acasalamentos. Considero suja é quando ela não é completamente Motley, ela não é limpa. Isso é óbvio, né? Mas o que é que acontece? Ela tem ou influência de outra plumagem. No caso do Motley, nós temos a influência do Bétula. Comumente chamamos de caboclo. Então você vai ver as penas do pescoço e do dorso, né, aquelas penas selinas, sendo cabocla. Brancos demais. O Motley, ele tem que ter o fundo preto e pequenos pontos brancos e não grandes pontos. Quando você vê penas quase que completas brancas ou uma área muito branca, essa plumagem ela perde pontos, ela não está sendo pura. Então, o nosso trabalho realmente, eu digo como federação, é tentar melhorar nessas questões das plumagens. Outro exemplo é a Mil Flores. Nós temos animais com essa plumagem Mil Flores que praticamente não tem penas Mil Flores. Quando você olha,
e vê assim, uma pena aqui, outra pena, depois de muitas outras penas de diversas cores, principalmente a Spangled. Hoje a Mil Flores tem muito da pena Spangled, e isso é ruim. Você vê um animal que praticamente não tem a Mil Flores, e você só identifica porque vê uma pena solta lá, e aí você diz, aqui é Mil Flores. Por isso, e por se preocupar com esse tipo de situação que está acontecendo na criação, é que nós estamos desenvolvendo aí, estamos organizando eventos para escolher os melhores animais. Com isso, vamos incentivar os criadores a fazerem as suas seleções de forma correta. Lembre-se sempre, existem dois tipos de criadores. O criador profissional. O profissional é aquele que dá garantia. Você vai no criatório dele e diz, olha, eu gostei daquela baia, eu quero ovos daquela baia, porque eu sonho em ter um animal idêntico àquele reprodutor. Eu quero ter galinhas idênticas àquelas matrizes. E ele vai te dar ovos daquela baia e te garantir que os animais que vão sair daquela baia vão sair com aquelas plumagens ali. O amador não. O amador sempre vai ter aquela conversa de que, mas a raça, ela é assim mesmo. A raça, você coloca um galo branco com a galinha Motley, nasce galo cinza, galo de outras plumagens, é assim. O bonito da raça é isso. Que a raça é assim mesmo. E isso, o amadorismo, é um campo fértil para os desonestos. Você sabe por quê? Porque o desonesto, ele aproveita essa brecha e simplesmente vai vender ele vai vender ovos de uma baia que não é aquela que você escolheu, tá? Você escolheu a baia número 10. Ele tem lá 10 baias e tem 20 pessoas querendo ovos dessa baia número 10. Você acha mesmo que ele vai vender todos os ovos dessa baia? Ele não vai fazer isso. Ele te vende de outras baias que você não quer. E quando nasce, que você vai lá reclamar, o que é que ele vai dizer? Não, a raça é assim mesmo. A raça é assim, o bonito da raça é essa. Não, mas eu comprei da baia número 10, que era Mil Flores. Nasceram aqui Motley, nasceram Splash, nasceram tudo, mas não nasceu Mil Flores. Mas é isso mesmo, a raça é essa. Isso é amadorismo, sabe? E não vamos dar chances para os desonestos. Nós temos que fazer um trabalho firmes, fortes e unidos num único intuito de melhorar essa ave. As plumagens mais puras possíveis. E no caso da Motley, ela tem que ter o mínimo possível de infiltrações de branco e o mínimo de influência do bétula. Quanto menos penas caboclas ela tiver, melhor. E no caso da Mil Flores, quanto mais penas com os desenhos da Mil Flores, melhor será. Existem raças que, para ser considerada um animal de pista, ou um animal para o concurso de penas e plumagens, né? Ela tem que ter o mínimo de 80% de penas com os desenhos Mil Flores. Então nós temos, e nesse caso nós temos que correr para fazer um trabalho bonito também.
Não podemos ficar para trás. Não podemos perder, com o passar do tempo, essas plumagens que são tradicionais, que é a Mil Flores e a Motley de preto. Para competir, é necessário estar dentro do padrão. Olha, para as competições de plumagem, existem alguns critérios. Por exemplo, os animais não podem estar abaixo do peso estabelecido no padrão racial. As galinhas elas têm que estar no mínimo com 4 quilos e o macho no mínimo com 5. E por que isso? Já que o que nós vamos avaliar vai ser as plumagens e não as características, né, morfológicas desse animal, como acontece nas provas de conformação. Isso vai acontecer justamente para não incentivar os produtores, os criadores, a fazerem a seleção apenas pelas plumagens. Nós, da federação, estamos preocupados também com a questão da morfologia, das características, e não vamos abrir mão disso simplesmente para premiar os criadores e as aves. Nós temos que premiar aqueles que estão fazendo um trabalho de melhoramento. Esse é o real motivo pelo qual nós estamos organizando esses eventos. Para que todos entendam que as aves, elas precisam urgentemente de um trabalho para aumentar principalmente o ganho de carcaça, o padrão morfológico, e só vai acontecer isso se todos os criadores tiverem essa consciência. Para fazermos uma avaliação nas aves que vão participar de uma prova de plumagens. Bom, nessa competição, seja um campeonato, seja apenas para avaliar e melhorar o nosso plantel, nós temos que observar que algumas aves contêm infiltrações. Observem essas duas frangas. Uma tem infiltração, a outra não tem infiltração nas penas. Naquela que tem infiltrações, você vê uma presença maior do branco. Essas infiltrações do branco fazem com que muitos dos desenhos característicos da Mil Flores desapareçam. Fica um borrão, muitas vezes, desse branco. Observe o desenho das penas Mil Flores. Ela tem o branco na ponta, o preto no meio e o vermelho na base, sempre seguindo essa ordem. Os desenhos característicos da Mil Flores, sem infiltração, cada pena tem que ter as 3 cores, seguindo a ordem, vermelho, preto e branco na ponta. Hoje, nós temos um problema seríssimo, que é as galinhas com poucas penas com esses desenhos. Cada dia que passa, está diminuindo ainda mais. Observe esse exemplar. Ela tem penas Mil Flores, sem infiltrações e com bastante dessas penas espalhadas pelo corpo. É um animal top. Nós temos esse exemplo de uma outra raça que já tem a Mil Flores desenvolvida e observamos que beleza, que coisa bela de se ver. Juntos seremos gigantes na criação da balão tradicional.